Fala, minha turminha linda. E aí, beleza? Galerinha, hoje vamos estudar uma coisa sensacional, tá bom? Hoje vamos estudar um assunto chamado população brasileira, tá bom? Antes de mais nada, quero que vocês peguem o caderno de vocês, tá bom? E o livro, caso apareça alguma dúvida. E a questão de dúvida, galera, podem estar escrevendo aí no portal que eu vou responder a todos, tá bom? Antes de mais nada, copie um título, certo? Aspectos demográficos da população brasileira. Galera, para começar, vamos lá falar um pouquinho sobre o que é a demografia. Demografia vai ser a área que vai estudar a população. Demo significa população. Grafia significa estudo. Então, o objetivo da demografia vai englobar as dimensões, as estatísticas e a estrutura e a distribuição da população humana. É importante que o governo ele estude a população para saber quantas pessoas estão vivendo na miséria, quantas pessoas estão desempregadas, quantas pessoas trabalham, tá bom? Quantas pessoas são autônomas, quantos existem de homens e quanto existe de mulheres, quanto existe de idosos, qual é a qualidade de vida dessas pessoas, o grau de instrução, até que série aquela pessoa estudou, se fez faculdade ou se fez curso técnico. Então é por isso é extremamente importante estudar a população, ok? Então a demografia ela vai fazer esse papel. E os estudos demográficos não são estáticos, ou seja, não são parados. Você não fez um estudo da população em 2020 e o mesmo estudo vai estar pronto para ser utilizado em 2030. Não, as pessoas nascem e as pessoas morrem a todos os dias. Então é por isso que existe o censo, que iremos falar daqui a pouquinho. Tá bom? Galera, copia aí, ó, demografia, tá bom? E toda essa partezinha aqui, ó, essa parte aqui tão bonitinha e tão fofa, tá certo? Vamos seguir. Dá um pausezinho aí para vocês poderem continuar. E agora vamos falar dos censos. O censo ou recenseamento demográfico é o estudo estatístico referente a uma população que possibilita o recolhimento de várias informações, tais como o número de homens, mulheres, crianças e idosos, onde convivem as pessoas, profissões e dentre outros, como a gente acabou de falar anteriormente. Vale ressaltar, galera, que esse estudo é realizado em 10 anos. Bom, apenas dois momentos da história do Brasil não foi possível realizar esse estudo da população. Em 1990, não foi possível realizar porque o Brasil não tinha dinheiro, e agora em 2020, que no caso adiou o censo. O censo estava previsto para 2020 e foi adiado por conta da pandemia do novo coronavírus. Então, você teve um adiamento do censo populacional para saber justamente todas essas informações aqui, ó, galera, que vimos. Como vivem, o IDH, tá bom? O que é que vocês irão copiar? Toda essa partezinha aqui, tá bom? Tudo. Show! Vamos lá. Vou apagar aqui, dar o seu printzinho aí na tela e vamos nessa. Aqui está a porcentagem da população do Brasil em 2015. Isso foi uma amostra, tá bom? Não é o censo final. Percebemos que em 2015 a população branca ela ainda predominava, as pessoas que se autodeclaravam brancas. Hoje, no ano de 2019, 2018 a 2020, houve um movimento negro, um movimento de empoderamento muito forte, o qual várias pessoas passaram a se autodeclarar e afirmar negras, o que levou essa porcentagem aqui, ó, de cerca de 9% para ser a maioria do Brasil. Então, hoje, a nossa população ela é uma população de predominância negra, tá bom? Continuando. A demografia brasileira, vamos ver agora os estados mais populosos. Os estados mais populosos do Brasil
São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Bahia e Paraná. É importante que lembre-se que é importante que você saiba que o povoamento do território brasileiro vocês têm que associar a extensão territorial do Brasil, aqueles ciclos econômicos. Como é que o Brasil ele foi se comportando, como é que a população ela foi se comportando de acordo com os ciclos. Lembre-se que quando houve a explosão do ouro, do ciclo econômico aurífero, o ciclo econômico do ouro, na região sudeste, muitas pessoas migraram para lá. Inclusive, os 3 principais estados mais populosos do Brasil vão estar na região sudeste: São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro. Então, agora voltando à questão do censo demográfico, também é importante que você vai saber a população do mundo. E aqui eu trago para vocês as maiores populações. O Brasil vai estar em quinto, viu, galera? A primeira é a China, a segunda, Índia, a terceira, os Estados Unidos, a quarta, Indonésia, a quinta, o Brasil, o sexto, Paquistão, o sétimo, a Nigéria, o oitavo, Bangladesh, ali coladinho com a Índia e a China, e o 9, a Rússia, a nona Rússia, e por último, o Japão. E o censo demográfico é uma pesquisa realizada do IBGE em 10 anos, que vimos aqui agora, e através dele reunimos informações sobre toda a população brasileira. O primeiro censo aconteceu em 1872 e recebeu o nome de Recenseamento da População do Império do Brasil. Os resultados do censo demográfico são importantes para a sociedade ter informações atualizadas sobre a população e para o governo planejar as ações de forma adequada. Ou seja, se eu fiz o estudo da população e percebi que a minha população brasileira é uma população desempregada e que carece de investimentos, eu, como presidente da República, irei criar formas assistencialistas para abranger toda essa população que está desempregada, como é o caso do Bolsa Família. O Bolsa Família ele vai vir para complementar a renda dessas famílias que muitas das vezes estão desempregadas ou autônomas, trabalham por conta própria. Bom? Então, a densidade demográfica no mapa, percebemos que o Brasil, que a população brasileira, ela vai se concentrar muito no litoral. Você vê os pontos luminosos ali concentrados na costa litorânea do Brasil. Isso se deve, claro, aos ciclos econômicos. Nunca é impossível estudar população tirando os ciclos econômicos. Se você sabe os ciclos econômicos, você vai saber a questão da população. Olha a região norte, como ela está vazia. Bom, vocês sabem que a região norte ela só teve apenas um ciclo econômico, que foi o ciclo da borracha, enquanto todo o outro território, todo o restante do território nacional sempre teve vários, 1 ou 2 ciclos econômicos, o que trouxe muita população, tá bom? Então, o Brasil, no mapa da densidade demográfica brasileira, pode-se notar que o Brasil é um país pouco povoado. Galera, vou até pintar de vermelho, é extremamente importante essas duas partes aqui. Copia também isso aqui, tá? O Brasil é um país pouco povoado. Por quê, galera? Porque o Brasil, ele tem um grande território, mas as pessoas elas estão distribuídas de forma errada. A população brasileira, ela está totalmente concentrada no litoral, como eu falei no início. Então, o Brasil é um país pouco povoado, porque existem muitas terras que estão vazias, muitas terras sem população. E o governo ele tenta tirar essas pessoas do litoral, levando para o interior do continente, que no caso ali a parte do centro-oeste aqui, ó, a parte do centro-oeste, a parte norte. Ele vai fazer planos para que essas pessoas migrem. E mesmo assim ainda é complicado. Houve um concurso público para médico do estado do Amazonas, que era para trabalhar numa aldeia indígena, numa aldeia, né? Resultado, o salário era R$30 mil. E acredite, teve pessoas que não foram, que passaram no concurso e não foram. Porque você iria ficar longe da tecnologia, você iria ficar longe da sua família,
você não ia ter um carro, você não ia ter nada que encontramos nas cidades. Você ia ficar lá isolado, junto com as tribos, tá bom? Então, galera, copie essas duas partes aí, vou dar uma limpadinha aqui. Continuando, essa é a nossa comparação Brasil, e percebemos ali mais uma vez que a população brasileira ela vai se concentrar no litoral. Nunca se esqueça disso, tá bom? Percebemos aqui toda essa parte esbranquiçada, é aquela parte que carece de pessoas, que vai ser os vazios demográficos, tá bom? Aqui você também pode ver, ó, vermelho, olha aqui o estado da Bahia, tá bom? Olha aqui Salvador, bem vermelhinho aqui essa parte, tá? Certo? Então, agora vamos estudar alguns conceitos demográficos. Vocês terão vídeos, 2 videoaulas falando sobre isso e também terão essa. Galera, a população absoluta é o número total de um determinado lugar. Ou seja, a população absoluta de Salvador, no município de Salvador, é de 3 milhões. Vou botar 3 milhões. Então, essa é a população absoluta, o total de pessoas que habitam o município de Salvador. População relativa corresponde à densidade demográfica, sendo o resultado total de habitantes divididos pela área territorial. Mais uma vez, galerinha, não se preocupem, porque vai ter uma videoaula e vocês irão perceber como é que acontece esse cálculo. A taxa de natalidade é calculada através da divisão entre o número de nascidos vivos pelo número de população absoluta e também multiplicado por 1000, que veremos no nosso vídeo. Taxa de mortalidade é o resultado da divisão entre o número de óbitos e a população absoluta, também multiplicada por 1000. Tá? E, galera, vocês copiem toda essa partezinha aqui, todo esse conceito, certo? Podem copiar. Eu vou apagar aqui, adiantando. Continuando com os conceitos, taxa de fecundidade corresponde a estimativas em relação ao número de filhos, crescimento vegetativo ou natural. Galera, isso aqui não tem nada a ver com vegetais, não é só porque tem vegetativo que você vai associar a vegetal. Crescimento vegetativo é a diferença entre o número de nascidos e de mortes de uma população em determinado período, tá bom? Crescimento demográfico ou populacional, resultante do crescimento vegetativo, somado das imigrações e subtraído das imigrações de uma dada população. Galera, copiem tudo, tá bom? Na nossa aula, vocês terão as fórmulas. Deixa um espacinho entre um e outro, para você poder colocar o que vai estar na videoaula, tá bom? Vou apagar aqui. Continuando. E os conceitos demográficos também. Censo é o método utilizado para calcular o número de população em determinado lugar. A expectativa de vida corresponde à quantidade de anos que vive em média a população. Aí vai estar incluso a qualidade de vida dessa pessoa, o quanto de dinheiro que recebe, porque o dinheiro ele vai influenciar diretamente na qualidade de vida. Sem dinheiro, é um pouco complicado que você tenha uma boa qualidade de vida, uma boa expectativa de vida, tá? Então, populosa, determinada área que apresenta grande população, povoada é uma determinada área que apresenta alta densidade demográfica. Também, galera, para copiar tudinho, certo? Podem jogar duro aí. Vamos lá. Taxa de mortalidade infantil vai representar o número de crianças mortas, né, de 0 a 1 ano. Se o bebê nasceu morto ali, já está incluído na mortalidade infantil. Em alguns países de terceiro mundo, essa taxa é extremamente alta, chegando até a 130 bebês nascidos, já nascem mortos, entendeu? E quanto menos desenvolvido é esse país, maior vai ser a taxa de mortalidade infantil e menor vai ser a expectativa de vida, porque o país é um país pobre. Ele não vai investir em saúde, ele não vai investir em planejamento familiar, ele não vai investir em educação, tá bom? Aí tem o bônus demográfico, certo? Também, galera, copiem tudo, certo? Vou limpar aqui para vocês poderem copiar.
E envelhecimento da população. Galera, envelhecimento da população, vamos encontrar bastante no continente europeu, porque vai ser o continente europeu que vai ter uma grande quantidade de países desenvolvidos que vão investir muito em saúde. Então, você vai ter uma população velha, certo? E isso, de certa forma, acaba sendo um pouco complicado, porque se você tem muitos velhos e você tem pouca taxa de nascimento, olha aqui, olha aqui, olha aqui, olha aqui, ó. Que coisinha mais linda, pra cá. Ih, rapaz, olha aqui que ele tá acabando de falar, ó. Se você tem uma taxa de natalidade baixa e uma população muito velha, de população envelhecendo, obviamente essa população, esse país, ele não vai ter mão de obra para substituir quem está se aposentando, ou os idosos. Essa questão da taxa de natalidade, ela vai se dar muito porque as mulheres elas vão priorizar a sua carreira. Elas irão priorizar o seu estudo, a sua formação profissional, o seu lugar no mercado de trabalho, a sua independência. Então, esse processo da entrada da mulher no mercado de trabalho vai favorecer que a taxa de natalidade ela caia drasticamente. Outro papel importante, como eu falei, é a medicina. A medicina hoje dos países desenvolvidos estão criando vários medicamentos, certo? Hoje estamos passando por uma pandemia, um processo, e vemos que alguns países desenvolvidos estão tendo até dificuldade de lidar com isso, como é o caso dos Estados Unidos. Imagina, galera, se o coronavírus, o Covid-19, ele acaba chegando lá na República Democrática do Congo, lá na Serra Leoa, que a expectativa de vida é de 33 anos. Pense, galera, vai dizimar praticamente toda a população. É um país de terceiro mundo que não investe em saúde. Algumas pessoas, nascem 1.000 pessoas porque o governo não vai investir em, em políticas de natalidade, um planejamento familiar, um pré-natal, uma assistência à mulher. Vai nascer tantas pessoas e também vai morrer muitas pessoas, tá bom? Galera, copia isso aqui, ó. Tudo que eu colocar de verde, certo? Tudo, na verdade, né? Vamos continuar. E os movimentos migratórios? Os movimentos migratórios vai ser bastante reconhecido aqui no Brasil. Vai ser impulsionado por diversos motivos. Fome, fugas, perseguições políticas, religiosas e crises econômicas. Galera, é importante que vocês saibam que existem dois tipos de migração. O tipo da migração forçada, que é quando alguém está me perseguindo, que eu estou passando fome, eu estou passando seca, eu estou não chove onde eu moro, está tendo conflitos de guerras entre os países, o Estado Islâmico está aqui querendo tomar minha casa, eu sou forçado a sair. Como também tem a migração voluntária. Eu quero ir para tal lugar porque aquele lugar tem coisas boas para me oferecer. Eu quero ir para tal lugar porque surgiu um emprego novo para mim. Eu quero ir para tal lugar porque eu vou conseguir aumentar a minha qualidade de vida. Galera, ninguém vai sair do seu lugar, da sua residência, do seu estado, do seu município, para ir para um outro lugar, passar fome, passar dificuldades. Sempre tem um motivo, e normalmente é a melhoria de vida, tá bom? E essa migração, ela pode acontecer interna, como pode acontecer externa. A grande migração que conhecemos no Brasil é o êxodo rural. O êxodo rural nada mais é do que a migração do campo para a cidade. O que vai acontecer é que muitos nordestinos, como está aqui na foto, vai acabar migrando para a região sudeste em busca de empregos. Brasília foi construída por muitos nordestinos. Tanto é que os nordestinos eles eram chamados de calangos, porque tinha aquela questão de você alegar, né, que os nordestinos estavam roubando o emprego. Então, galera, o que é que vocês irão copiar? Toda essa partezinha aqui, tá bom? Dá uma pausa aí no vídeo. Vamos continuar. As migrações internas, como eu falei, do Nordeste, vai ter na região amazônica também.
Galera, essa parte aqui eu vou passar bem rápida, porque na nossa aula, que já está no YouTube, vou falar tudo disso daqui, tá bom? Aí vai ter a questão da migração definitiva. Essa parte aqui, galera, vocês copiam esses dois, tá bom? Migração temporária, migração definitiva. Aí tem a migração espontânea e a migração forçada, a qual eu acabei de falar, tá bom? Vocês também podem copiar, porque eu não sei quantos vocês copiaram a informação anteriormente. Podem copiar isso daqui, tá? Dá o printzinho aí. Enfim, galera, muito obrigado, tá bom? Um cheiro para vocês. Qualquer dúvida, pode sinalizar aí no portal. Em breve estarei divulgando as nossas atividades. Até mais, um cheiro no coração. Jesus ilumine a todos e bons estudos.